Então, pessoal, boa noite, né? Olha, na última aula nós paramos aqui, não foi? O problema do jogo. Como é que era o problema? O problema dizia assim, ó. Em um jogo de computador, o personagem recolhe vários itens que aumentam a pontuação no final de cada fase. Cada item A aumenta a pontuação em 35%. O item B aumenta em 20%. O item C em 10%. Com essa informação, desenvolva um algoritmo e compute a pontuação final, seria um algoritmo que compute, né? Corrija aí. Que compute a pontuação final de acordo com a quantidade de itens recolhidos. Certo? Como é que você faria esse algoritmo? Existem várias maneiras de fazer algoritmo, tá? Uma delas é o que eu sugiro aqui agora, que seria a elaboração do algoritmo, né? Que é o segundo passo que a gente faz. Então, eu vou solicitar na tela para que o usuário digite a pontuação da fase. Leia do teclado a pontuação da fase que o usuário digitar e guarde. Certo? Passo 3. Solicite na tela a quantidade de itens do tipo A. 4. Leia do teclado a quantidade de itens do tipo A que o usuário digitar e guarde. 5. Solicite na tela a quantidade de itens do tipo B. 6. Leia do teclado a quantidade de itens do tipo B que o usuário digitar e guarde. 7. Solicite na tela a quantidade de itens do tipo C. O tipo C. 8. Leia do teclado a quantidade de itens do tipo C que o usuário digitar e guarde. 9. Multiplique a pontuação da fase com 0,35. Né? Por que 0,35? Porque eu estou calculando 35% do item A. Certo? Estou calculando os 35% do item A. Calculado os 35% do item A, eu ainda tenho que multiplicar pela quantidade de itens do tipo A, para saber quantos por cento eu vou ter daquele item naquela fase, certo? A mesma coisa eu vou fazer com o item B e com o item C. Só que para o item, no passo 10, no caso do item B, eu vou multiplicar por 0,20, porque é 20%, certo? Então, depois multiplicar pela quantidade de item do tipo B e guardar esse resultado. O passo 11 é multiplique a pontuação da fase com 0,10, que no caso é 10%, e multiplique pela quantidade do item tipo C e guarde esse resultado. Certo? No passo 2, some a pontuação da fase com os resultados dos passos 9, 10 e 11. E o passo 3, mostre na tela o resultado obtido no passo 12. Então, vamos verificar. Se a pontuação da fase for 100 pontos, e o personagem tiver recolhido 2 itens do tipo A, 1 item do tipo B e 0 do tipo C, será que a pontuação da fase será 190 pontos? Essa é a pergunta, certo? Então vamos verificar o nosso algoritmo, né? Então está aqui, ó. Pontuação da fase, solicita a quantidade tipo A, tipo A tem o quê? São dois itens, não é isso? Então vamos lá. Eu tenho 35%. Se são 100 pontos, 35% vai dar 35 pontos. Se eu tenho, então, eu vou calcular. Ó, 100 vezes 0,35 vai dar 35 pontos. Multiplique pela quantidade tipo A. Então, no tipo A eu tenho 2 pontos. Então, 35 pontos vezes 2 vai dar 70 pontos. Certo? Então, no passo 9 eu tenho 70 pontos. No passo 10, o que é que eu tenho? Eu tenho um item do tipo B. Então, 100 pontos vezes 0,20 vai dar 20 pontos. Vezes 1, que é um tipo do tipo B, então vai me dar 20 pontos. E multiplique a pontuação da fase com 0,10, que é os 10%. Então, eu vou pegar os 100 pontos lá da fase, multiplicar 0,10 vai dar 10 pontos. Multiplique pela quantidade do tipo C. A quantidade de tipo C é 0. Então, não vou ter nenhum ponto nesse passo 11. Então, no passo 9, eu vou ter 70 pontos e no passo 10, eu vou ter 20 pontos. Então, 70 mais 20 vai dar 90. Mais a pontuação da fase vai dar 100, que é justamente o passo 2. Eu vou somar a pontuação da fase, que é 100 pontos, mais 60 do passo 9, que vai dar 160, mais 20. Não, desculpa, mais 70 do passo 9 vai dar 170 pontos, mais 20
do passo 10, que vai dar 190 pontos, mais 0 do passo 11, que vai dar 190 pontos. Então, mostra na tela o obtido no passo 12. Então, será que eu vou obter 190 pontos? Vou obter 190 pontos. Ou seja, o meu algoritmo está correto. Vejam que eu fiz o quê? Eu fiz peguei o problema, analisei o problema, verifiquei, fiz o algoritmo, verifiquei meu algoritmo, para só então fazer a codificação. Certo? Então, o próximo passo, que é o quarto passo, é, no caso, a codificação. Como é que seria essa codificação? Então, eu vou ter a quantidade de itens A, B, C, que é o que eu fiz aqui, ó, digita a pontuação da fase. A pontuação da fase é PF, pontuação da fase. A quantidade de itens A é a quantidade de itens B é B, e a quantidade de itens C é C. Novamente, eu estou mostrando isso aqui só para você ver que tem uma referência com o algoritmo. O algoritmo e a codificação, eles estão entrelaçados, eles estão bem aproximados um do outro. Então, é tão verdade isso que quando vocês estiverem mais para frente, vocês já vão fazer o algoritmo direto em codificação. Certo? Porque são muito próximos um do outro. Então, vamos continuando. Então, a pontuação P e A é a pontuação dos itens A. Então, é a pontuação final vezes 0,35, que é os 35 pontos, vezes a quantidade de itens A. A pontuação do item B é a pontuação final vezes 0,20, vezes a quantidade de itens B. E a pontuação dos itens C é igual à pontuação final vezes 0,10, que vai dar os 10% da pontuação, vezes a quantidade de itens C. A minha pontuação total, que é o meu PT, é a minha pontuação final, mais a pontuação dos itens A, mais a pontuação dos itens B, mais a pontuação do item C. E no final eu mando mostrar a pontuação total, aqui ó, pontuação total da fase. É o meu PT, meu pontuação total. Tudo bem até aí, gente? Alguma dúvida? Tranquilo? Caio disse que não tem dúvida, Pedro disse que está tranquilo. Tá tranquilo aí? Vilmar disse que está tranquilo. Tuane, tá tranquilo, Tuane? Arthur, tá tranquilo, Arthur? Juan tá dizendo que tá tranquilo, Bruno tá dizendo que tá tranquilo. Beleza. Já que tá tudo tranquilo, vamos passar para assunto novo. Se lembrando que eu botei lista de exercícios tanto para como é que se diz? Para o conceito básico de informática, quanto para algoritmos, né? Já começaram a fazer as listas, gente? Vejam os prazos, viu? Não se esqueça dos prazos. Eu vi, Arthur, que você já fez as duas. Entregou. Você e Tuane também já fizeram. Vamos lá. Caio, anexar um problema do Docs com a resposta do professor. Mande via PDF, Caio, por favor. Davi. Tem problema não, Davi. Ainda tá no prazo de fazer a segunda, viu, Davi? Se preocupe não. Caio, Google Docs. Não, eu quero PDF, Caio. Manda via PDF para mim, por favor. Raquel disse que mandou uma hoje. Joia, Raquel. Obrigado. Viu? Envie forma via PDF, viu, gente? Por favor. Tá certo? Porque fica mais fácil para eu corrigir. Bom, dito isto, vamos começar com programação em JavaScript. Já vamos começar direto no assunto. É esse assunto que é bom. Começar a botar a mão na massa. Tem problema não, Maria Eduarda. Você pode mandar como PDF, viu? Professor, essa linguagem vai ser em cima de JavaScript, CSS ou vai ser Python? Não, vai ser JavaScript.
Só Ok. JavaScript, viu? Só JavaScript. Só JavaScript. Ok. Porque introdução à programação você pode ensinar em qualquer linguagem, certo? Mas eu escolhi JavaScript porque fica mais fácil a gente começar, porque todo mundo já tem o que precisa para começar a programar. Eu vou explicar agora, direitinho, tá certo? Tá ok? Vamos lá, vamos começar, gente? Deixa eu fechar esse slide aqui e abrir isso aqui. Então, gente, vamos começar o capítulo 3, Introdução à Linguagem JavaScript. JS. Então, vamos lá. Ó, vamos falar de algumas características de JavaScript, tá? Ela é uma das tecnologias fundamentais da World Wide Web. No caso, junto com HTML e CSS. É uma linguagem de alto nível e multiparadigma. Como assim multiparadigma e alto nível? É alto nível porque você não precisa estar lidando com as minúcias do processador. A gente vai, por exemplo, fazer uma soma de assim, some 2 mais 2 e ele já vai me dar a resposta que é 4. Certo? Eu não preciso dizer, pegue o valor que está no registrador da CPU tal e some. Eu não preciso dizer esses detalhes. É uma linguagem de alto nível. E multiparadigma. Paradigma é como se fosse um modelo mental de uma solução, certo? Então, ele permite que você adote vários modelos mentais de soluções de programação. Como o paradigma, que é o paradigma tanto funcional como o imperativo, quanto o orientado a objeto, certo? Embora o orientado a objeto não é o padrão dele. A gente fala uma simulação, mas dá para utilizar o paradigma, certo? A sintaxe de programação dele é semelhante à linguagem C, como a maioria das linguagens que temos por aí, certo? Ela é uma linguagem interpretada, na verdade é compilada just in time. Isso é um recurso mais técnico para dizer, ele faz uma compilação em tempo de execução, tá? À medida que ele vai executando, ele vai pré-compilando e executando. Ela é uma linguagem dinâmica, que a gente vai ver, certo? E não confundir com a linguagem JavaScript com Java. São duas linguagens diferentes. Embora tenha o nome Java no meio, a linguagem JavaScript é totalmente diferente da linguagem Java. Muita gente confunde um com o outro, certo? Mas são duas linguagens totalmente separadas. Bom, o que é que eu preciso para criar um programa em JavaScript? Eu preciso basicamente de dois programas. Eu preciso de um navegador, o browser, no caso, qualquer que a gente tenha, certo? Praticamente todo mundo já tem esse programa instalado aí no seu computador. Pode ser o Google Chrome, pode ser o Firefox ou o Microsoft Edge, certo? Eu vou usar o Chrome, mas você pode usar qualquer navegador que você tenha aí. E um editor de texto simples, pode ser até o bloco de notas do Windows, tá certo? Então todo mundo também já tem um programa desse. Mas eu vou usar um programa chamado Visual Studio Code. Já ouviram falar nele? Alguns já ouviram falar nele, né? Certo. Por que eu vou usar o Visual Studio Code, hein, Fabrício? Porque esse Visual Studio Code fornece vários recursos que são interessantes para a gente. Por exemplo, ele deixa o texto colorido, ele tem o que a gente chama de complementation. Eu posso começar uma sintaxe, ele complementa para mim, certo? Isso facilita o desenvolvimento e aumenta a produtividade. Então, na prática, embora eu possa usar o bloco de notas para fazer programas em JavaScript, não é o que eu uso. Na prática, a gente usa alguma coisa com mais recursos, como Visual Studio Code, ou como o Sublime, ou pode usar o Atom, é outro editor de texto, editor de código também, certo? Mas o Visual Studio Code é um que muita gente utiliza e ele é gratuito, certo? E é desenvolvido pela Microsoft. Bom, como é que eu faço para criar um programa em JavaScript? Para criar um programa em JavaScript, eu crio um arquivo com extensão .html e com as tags script e fecha script. O que são essas tags aqui, gente? São marcações para que o navegador entenda que o que está dentro dele é um programa de computador, no caso na linguagem JavaScript, certo? Vamos fazer isso na prática? Como é que é isso na prática, Fabrício? Olha, eu vou abrir o meu Visual Studio Code, tá aqui,
certo? Deixa eu reduzir ele um pouquinho aqui para ver o que vocês estão escrevendo aí no chat. Aqui a gente faz ao vivo. Vamos mostrar na prática como é que é. Vou aumentar um pouco a fonte para ficar melhor para vocês verem, certo? Eu acho que já dá para ver bem, tá? Eu vou salvar esse arquivo. Ó, desculpa. Vou salvar aqui. Vou salvar no desktop e vou dar o nome Olá Mundo.html. Tá todo mundo vendo aí? Olá Mundo.html. Vou dar um save. Salvei, certo? Aí, como é que eu inicio o meu programa? Eu inicio com sinal de menor, script, aí boto o sinal de maior. Veja que quando eu boto o sinal de maior, ele já bota para mim a tag de fechamento, /script. Eu só tenho que me preocupar com essas duas coisas, certo? Então, o que está dentro dele, entre essa tag aqui, o que é que eu quero dizer com o que está dentro? O que está escrito aqui no meio, ó. Entre a tag de abrir e fechar. Por que eu sei que essa tag é de fechar? Porque tem essa barrinha aqui, ó. A tag script, a marcação script, ele diz, ó, o que tem entre script desse jeito e script com a barrinha é meu programa em JavaScript, certo? E para mostrar alguma coisa na tela do browser, eu vou usar a instrução document.write. O que eu estou dizendo com document.write? Eu estou dizendo assim, escreva no documento, escreva na página web. Então, eu vou escrever Olá Mundo. Certo? Final aqui, ponto e vírgula. Vou salvar meu arquivo e vou fazer o quê? Eu vou abrir lá no browser, lá no navegador. Então, tá aqui, ó. Eu dou um Ctrl O para ele abrir aqui no navegador e boto aqui Olá Mundo. Ou dou um duplo clique no arquivo Olá Mundo.html, certo? Dou um abrir, ó. Opa. Desculpa, eu botei para abrir pelo Visual Studio. Devia ser pelo navegador. Ó. Pronto. Desktop, Olá Mundo. Deixa eu aumentar aqui para ver o que aconteceu. Você está vendo que aqui no navegador ele escreveu para mim Olá Mundo, que foi justamente o que eu mandei ele escrever lá no programa. Deixa eu botar aqui o programa para vocês verem, compararem. Deixa eu aumentar um pouco mais aqui a fonte. Deu para ver aí, gente? Então, eu mandei escrever. E se eu quisesse mandar escrever meu nome, por exemplo, eu escreveria tag script, fecha tag script, com um document.write escrito Fabrício. Vou salvar, aí eu vou aqui, ó, dou um reload, um recarregar. E ele mostra pra mim, ó, Fabrício, exatamente o que eu mandei escrever. Ai, meu Deus. Fechei sem querer. Pessoal, peço desculpa aí, viu? Peço desculpa aí que eu fechei o navegador sem querer. Acontece nas melhores famílias, viu, gente? Mil desculpas. Mil desculpas. Eu mandei dar um Ctrl O, aí ele pegou a página do que estava aberta, no caso do Meet, e fechou. Viu? Mas onde foi que a gente parou, gente? A gente parou aqui, não foi, ó? Falou no corpo do script. Parou no corpo do script, né? Joia. Então tá aqui, ó. Opa. Aqui, ó. Obrigado, viu, Arthur? Então tá aqui, ó. Voltando, certo? Então aqui no minha tag abre script e fecha script. Tá aparecendo não, a tela. Ah, tá aparecendo na tela não, né? Então peraí. Pronto.
Desculpa aí, viu, gente? Problema de BIOS. É bicho ignorante operando o sistema. No meu caso, sou eu, né? O cara que não é acostumado com esse negócio da aula online é assim mesmo, viu? Peço mil desculpas. A gente erra também ao vivo. A gente acerta ao vivo e erra ao vivo. Ó, então tá aqui, ó. A tag abre script e a tag fecha script, certo? Então eu faço o document.write, vou escrever aqui Olá Mundo, o famoso primeiro programinha, Olá Mundo, certo? Vou salvar o arquivo Olá Mundo e vou abrir, ó. Como é que eu vou abrir? Duplo clique no arquivo Olá Mundo, ó. Tá vendo aqui que ele abriu para mim Olá Mundo? Vocês conseguem ver? Aqui, ó. Cadê o programa pra gente comparar? Tá aqui. Pronto. Viu aí? Eu fiz um document.write, diz assim, olha, no documento, na página, a página é o meu documento, tá? Na minha página, escreva Olá Mundo, aí ele foi lá e escreveu Olá Mundo, certo? Se eu quiser escrever meu nome, aí eu mudo aqui, ó, document.write, escrevo, ó, Fabrício, certo? Vou dar um salvar aqui e vou dar um recarregar aqui, ó, essa setinha aqui, ó. Aí ele mostrou meu nome, ó, Fabrício. Viu aí, gente? Vocês viram aí, tranquilo? Dúvidas? Aí a gente vai começar a ver uns detalhezinhos. Olha, quais são os detalhes? O detalhe é esse aqui, ó. Vê que interessante. Se eu escrever aqui. Se eu escrever assim, ó. Eu quero duas linhas. Uma vai mostrar Olá Mundo. E a outra vai escrever meu nome. Certo? Veja que um está numa linha e outro está na outra. Aí a pergunta é, será que ele vai escrever do jeito que está aí? Um em uma linha e outro em outra linha? Será? Vamos ver se ele vai fazer isso. Então, ó, eu salvei o arquivo aqui, olamundo.html, e vou dar um recarregar aqui na página Olá Mundo, certo? Deu um recarregar, olha o que ele fez. Ele botou tudo junto, ó. Olá Mundo e Fabrício tudo junto. Como é que eu faço para ele pular uma linha? Aqui no meio ele pular essa linha. Para pular a linha, gente, para dar um enter, para dar um parágrafo, eu tenho que usar uma tag também. É uma tag BR, certo? Então tá aqui, ó. Eu vou aqui, ó, em documento.write e boto assim, ó, BR menor, BR maior. Dou um enter, ó. Olha o que acontece. Agora sim, ó. Quando eu dou um recarregar, ó, ele mostrou uma linha Olá Mundo e na outra Fabrício. Tudo bem até aí, gente? Veja que a tag BR... Cadê? Veja que a tag BR está dentro do document.write, dentro das aspas, viu? Calma que a gente vai ver com mais detalhes o que são essas aspas, o que isso aí. Eu só estou mostrando para você dar uma olhadinha como é que funciona a coisa, como é que a gente está engatinhando, como é que essas coisas se interagem entre si e assim por diante. Tá certo? Alguma dúvida até agora, gente? Se tiver dúvida, pelo amor de Deus, diga. Pedro tá tranquilo, Raíssa tranquilo, Brian tranquilo, Vilmar tranquilo, seu Edmar tá tranquilo, Caio tranquilo, Juan disse que ainda tá de boa, Ítalo tá tranquilo, diga lá, Ítalo. Professor, o senhor pode explicar de novo como é que faz para abrir o programa no Chrome, que eu não entendi direito? Posso abrir sim. Você faz assim, ó. Você vai em arquivo, Open File, no caso seria abrir arquivo em português, né? Aí procura o arquivo que você salvou com a extensão .html. No caso, olamundo.html, tá aqui, ó. Certo? Vou dar um abrir, eu espero que ele não feche a conexão com o meeting, certo? Então dá aqui, ó. Então ele já abriu, ó. Deixa eu fechar aqui e abrir um aqui para você ver ele abrindo normal. Abrir arquivo, olamundo.html e ele abriu, ó. Tá certo? Ou você pode fazer assim, que é mais fácil ainda. Você localiza o arquivo,
no caso eu salvei aqui no desktop, dá um duplo clique nele, ó. Ali já abre direto para você no navegador. Por que isso? Porque você salvou com a extensão .html. Quando você salva um arquivo com a extensão .html, o navegador já entende que esse arquivo é para ele abrir com ele. Deu para entender aí? Deu para entender, não foi, Ítalo? O Caio pergunta, o código no JavaScript se faz sempre selecionando o HTML no VS Code, né? Nem sempre, Caio. Você pode salvar um arquivo JavaScript também com a extensão .js, mas isso é para executar no lado do servidor. Isso é um negócio mais avançado, certo? Você vai ver lá para... Se você for ver, você vai ver isso aí lá para quarto período, certo? Matheus pergunta, a aula vai ficar gravada? Vai sim, Matheus, com todos os erros e acertos. Rebeca pergunta, por que essa tag do HTML funciona dentro do programa em JS? Ótima pergunta, viu, Rebeca? Ótima pergunta. Ótima pergunta. Pelo seguinte, Rebeca, a tag que você está falando é a tag script ou a tag BR? BR, né? Ótimo. Ótima pergunta. Então, olha só. Por que essa tag aqui funciona no JavaScript? Essa tag funciona no JavaScript, Rebeca, porque esse document.write aqui, esse documento é a página HTML. Quando você bota o BR aqui, a tag BR, você está mandando escrever lá na página HTML. É como se fosse é como se o JavaScript tivesse uma permissão para escrever na página HTML e vice-versa também. O JavaScript, a gente pode também pegar o JavaScript e botar coisinha para ele fazer no HTML. Tá certo, Tuane? Pode deixar. Entendeu? Então, quando você bota o document.write, você está dizendo JavaScript. Olha, JavaScript, eu quero que você vá lá na página HTML e escreva essa tag BR aqui. Então, quando ele escreve essa tag BR aí, ele interpreta ele como um quebra-linha. Uma quebra de linha. Certo? Não sei se deu para entender. Deu para entender? Joia. É como se fosse duas faces da mesma moeda. Você tem o mesmo programa, uma face é HTML, outra face é JavaScript. Então, o JavaScript permite você escrever lá no HTML e o HTML permite você mandar coisas para o JavaScript também. Certo? A gente vai ver mais lá na frente, como é que eu posso pegar alguma coisa HTML e passar para o JavaScript. Se eu quiser passar alguma coisa do JavaScript para o HTML, eu posso usar, por exemplo, o document.write. Certo? Uma das formas é essa. Tudo bem até aí, gente? Tá tranquilo? Não se preocupe que essa aula aqui está sendo gravada e ela vai ser posta no YouTube, depois quando tiver terminada a aula. Tá certo? Bom, mas vamos continuando. Então, olha, para fazer a entrada de dados, como é que eu faço para fazer a entrada de dados? O que é a entrada de dados? Eu quero, por exemplo, que eu possa informar um nome, por exemplo. Então, existem várias maneiras de fazer a entrada de dados para um programa em JavaScript. Mas a que eu vou utilizar aqui, durante a nossa disciplina, vai ser a instrução prompt. Certo? Existem várias instruções, mas eu só vou usar uma, que é a prompt. Porque o meu foco da disciplina não é fazer as múltiplas maneiras de fazer entrada e saída de dados. O foco da minha disciplina é poder trabalhar com esses dados que foram entregues pelo navegador para o programa JavaScript. Dado que eu tenho um conjunto de dados, como é que eu posso manipular ele para resolver algum problema? Esse é que é o foco da disciplina, certo? Então, para poder fazer isso, eu uso a instrução prompt, certo? Então, por exemplo, se eu dizer prompt informe seu nome, ele vai mostrar para mim uma telinha com um campozinho para digitar alguma coisa, certo? Então, vamos fazer esse teste? Então, eu vou pegar aqui meu programa meu Visual Studio Code. Deixa eu fechar isso aqui. Meu Visual Studio Code. Vou fechar esse programa. Vou abrir um novo, certo? Vou salvar e vou chamar ele de pega nome, certo? .html. Salvei ele. Então, ó, novamente, ó, tag script, ele completa para mim, certo? Se eu fosse fazer no Notepad, eu tenho que escrever fechar menor script,
maior, o sinal de maior, aí sinal de menor, barra script, maior, mas o Visual Studio Code já completa para mim, já facilita a minha vida, certo? E veja que ele botou azulzinho aí, azulzinho, cinza, ou seja, ele bota coloridinho para ficar mais fácil de eu visualizar e interpretar isso aí, tá certo? Então repara, eu vou usar a instrução prompt e dizer assim, ó, informe, como é que tá lá no slide? Informe o seu nome, certo? Então tá aqui, ó, informe o seu nome, ponto e vírgula. Vê só o que acontece, gente. Eu vou abrir aqui no navegador, vou fechar esse mundo aqui, pega nome, vou abrir aqui, ó o que ele fez. Ele abriu uma caixinha onde está escrito assim, ó, this page 6, ele diz, a página diz, informe o seu nome, informa uma caixinha aqui em azul, certo? Com um cursor para digitar alguma coisa. Então eu vou digitar meu nome, no caso Fabrício, ó, Fabrício. Dei OK. O que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu? Não aconteceu nada, não foi, gente? E por que não aconteceu nada? Porque eu não disse que era para fazer o que com esse nome? Não disse nada. Eu só disse, ó, mostra a caixinha para digitar alguma coisa. Eu digitei meu nome na caixinha e não fez nada com ela. Não, Pedro, ele nem armazenou. Ele não fez nada. Se for para armazenar, faltou o documento.write. Faltou mais coisa, Arthur. E a gente vai ver o que faltou além desse documento.write aí. Viu, Pedro? Ele nem chegou a armazenar. Por que eu não disse para ele armazenar? Deu para entender? Eu tenho que dizer para ele armazenar. Como é que eu digo para ele armazenar alguma coisa? Como é que eu digo para armazenar alguma coisa? Eu vou aqui no Visual Studio Code, ó, para armazenar alguma coisa na memória RAM, eu preciso de uma representação na memória RAM, eu preciso de uma variável. Então, eu vou criar uma variável aqui, e para criar uma variável em JavaScript, eu uso uma palavra reservada chamada var. É um comando var, dizendo assim, var, eu estou criando uma variável. Se eu vou criar uma variável para armazenar um nome, então um bom nome para essa variável é nome. As variáveis têm que ter um nome. Certo? É como uma gavetinha. Como a gente viu lá em conceito básico de informática. Eu tenho várias gavetas minha cômoda. Ou eu dou um número, que fica ruim da gente memorizar. Por exemplo, eu dou um número 1, 2, 3, 4, 5, 6, que é ruim de memorizar. Ou fica melhor eu colocar um nome para ela. Gaveta das meias, gaveta das calças, gaveta das cuecas, gaveta e assim por diante. Juan pergunta, não preciso botar o tipo dela? Não, Juan, porque JavaScript é uma linguagem fracamente tipada. Certo? Não precisa colocar tipo. Rebeca pergunta, professor, qual é a vantagem da linguagem de página dinâmica? Existem vantagens e existem desvantagens, certo? Uma das vantagens, Rebeca, é que você não precisa se preocupar com os tipos, pelo menos entre aspas, certo? Por exemplo, eu crio uma variável nome aí, eu não preciso me preocupar se eu estou armazenando uma string, um inteiro, o que é que eu estou armazenando. Eu não preciso me preocupar com isso, certo? Mas, do mesmo jeito que eu não me preocupo, em determinadas porções do código, eu tenho que me preocupar com isso sim. Certo? Em alguns lugares eu tenho que fazer certas verificações, dizer assim, olha, essa variável aqui é um nome, é uma frase ou é um número? Então, esse tipo de coisa eu preciso me preocupar. Certo? Mas eu não estou preocupado com isso, Rebeca, no momento. Isso aí você vai se preocupar lá para o segundo, terceiro período. Tá? O que me preocupa é, dado que eu peguei essa variável, o que é que eu vou fazer com ela? Fazer com ela para resolver o problema, né? Tá joia? Então, voltando. Não sei se eu resolvi sua dúvida, Rebeca. Certo? Mas vamos lá. Então, eu criei uma variável nome. Veja que eu ainda nem estou guardando o nome que o usuário digitou. Para poder guardar, eu tenho que fazer assim, ó. Eu tenho que dizer nome igual a prompt. Aí sim, o nome que o usuário vai digitar, eu vou guardar na variável nome. Esse operador aqui, gente, esse igual aqui, é o que a gente chama de operador de atribuição. O que é que ele faz? Ele pega algum valor e coloca dentro de uma variável.
ele pega alguma coisa e coloca lá dentro da gavetinha das variáveis. Por exemplo, se eu tenho minha cômoda lá de roupa, ele vai pegar a meia e colocar na gavetinha das meias. Se eu tenho as calças, ele vai pegar uma calça e colocar na gavetinha das calças. Certo, gente? Até aí tudo bem? Veja só o que foi que aconteceu. Ó, vou salvar, viu, Pedro? Salvei e vou dar um reload aqui, um recarregar na página. O que foi? Aí ele mostrou, informe seu nome. Vou destacar aqui no nome, Fabrício. Deu ok? Veja que não fez nada ainda no documento, não é verdade? Por que isso? Porque eu não disse ainda a ele o que ele tinha que fazer com esse variável nome. Se eu quero que ele pegue esse nome e mostre na tela, eu tenho que dizer esse tipo de instrução. Então, o que eu vou ter que fazer? Se eu já sei que a instrução document.write mostra alguma coisa na tela, então eu vou utilizá-la para mostrar o meu nome que foi informado na tela. Então, está aqui, ó. Depois dessa variável aqui, depois dessa instrução nome igual a prompt, eu vou fazer um document.write, certo? Onde eu vou passar nome. Nome. Veja só, depois eu vou explicar uma diferença, uma coisa que acontece muito comum com as pessoas, certo? Quando estão começando a aprender a programar. Esse meu programa vai funcionar, tá? Vou salvar ele aqui e vou de novo fazer um recarregar na página. Olha o que acontece. Ele pede informe seu nome. Aí eu vou digitar Fabrício. Fabrício. Dou ok. Aí ele mostrou meu nome aqui, ó. Tá vendo aí? Mas um erro muito comum que as pessoas fazem é o seguinte, ó. As pessoas pegam essa variável aqui, nome, e colocam assim, ó. Qual a diferença da variável nome com aspas e sem aspas? Quem sabe me dizer? Com aspas é um string. Exatamente, Rebeca. Exatamente, cara. Com aspas é um string. E o que é uma string? Uma string, gente, é um conjunto de caracteres. E repara o que vai acontecer, ó. Vou salvar isso aqui. Vou salvar. E vou fazer um recarregar aqui na página. Olha o que acontece. Informe seu nome. Fabrício. Quando eu dei ok, ele mostrou nome. Ué, cadê o nome que foi informado que foi Fabrício? Porque eu vim aqui em document.write, botei entre aspas nome, ele mostra a palavra nome, em vez do conteúdo da variável nome. Então, para resolver isso, o que é que eu faço? Eu tiro as minhas aspas. Eu coloco assim, ó. Aí sim, ele diz, pega o conteúdo da variável nome e mostre na tela do navegador. Escreva lá na tela do navegador. Então, eu vou salvar aqui, vou dar um recarregar, vou informar meu nome, Fabrício. Quando eu der ok, ele pega e mostra o meu nome. Tranquilo até aí, gente? Dúvidas? Alguma dúvida? Tá tranquilo? Seu Edmar, como é que tá, seu Edmar? Tá tranquilo? Tá mais ou menos. Mas, se tiver dúvida, diga, seu Edmar. Pode dizer, não tem problema não. A sua dúvida pode ser a dúvida de outro colega. Ok. Viu? Fique à vontade para tirar todas as suas dúvidas. Não deixa acumular dúvida, não. Certo? Mas não se preocupe com isso aqui, não. Que isso aqui que eu estou fazendo, a gente vai fazer tanto, mais tanto, mais tanto, mais tanto. Que mesmo que a pessoa não queira, ela vai aprender. Certo? Mesmo que não queira, vai aprender. Tá? Vamos continuando aqui o slide. Então tá aqui. Para saída de dados, eu faço document.write, como eu já mostrou. Certo? Que eu já mostrei aqui na tela. Bom, como muitos alunos já cantaram a bola aí, eu tenho alguns tipos de dados, certo? Eu tenho um tipo chamado string. O que é string? É uma sequência de caracteres, que pode ser letras, números ou outros símbolos. Que outros símbolos? Pode ser arroba, pode ser aspas, aspas fechadas, aspas com espaço em branco dentro, como esse daqui,
certo? Então, José, entre aspas, é uma string. 27, entre aspas, é uma string. Qual é a diferença de uma string 27 para o número 27? Quem sabe me dizer? Certo, Juan? A diferença é o tipo. Mas o que mais que posso dizer que tem diferente? O que é que eu posso fazer com um que eu não posso fazer com o outro? Operações matemáticas, aritmética. Muito bem, Caio, Juan, Rebeca. Operações numéricas. Então, se eu tenho 27 do tipo inteiro, eu posso fazer contas aritméticas com ele. Enquanto com 27 do tipo string, não posso. Certo? Se eu leio um número como string, eu tenho que transformá-lo em um número inteiro ou um número real para poder fazer conta com ele. Certo, gente? Tranquilo até aí? Bom, exemplo de números inteiros. Eu tenho 10, 0, menos 1, 23, 1723 e assim por diante. Aqui, 23.723, note que não tem um ponto, não é isso? Por que não tem um ponto? Porque o ponto, a linguagem JavaScript é uma linguagem, ela é americana, feita por americanos. Então, como ela é feita por americanos, o ponto serve para separar a parte inteira da parte real, fracionária, certo? Então, se você tiver 23.723, você não tem 23.000, você tem 23,723. Certo? Ficar atento com esse tipo de coisa. Em números reais ou ponto flutuante, eu posso ter o 0.0, 10.0, menos 100.0, 3.14, que é o valor de pi, 123, 12.345,787.890 e assim por diante. Certo? Aqui, na verdade, aqui é 12.345,7890, né? Quase que não sai esse número daqui, gente. Bom, então, outra operação que é muito comum da gente fazer é conversão entre triplos. Por exemplo, como é que eu faço para converter de uma string para um número inteiro? Então, eu tenho uma instrução chamada parseInt. O nome diz exatamente o que ele faz. O que é um parse? Parse é a análise de uma string. Eu vou analisar essa string e vou transformar de int de inteiro. Certo? Então, se eu tenho uma instrução, se eu faço parseInt, entre aspas, 1, 2, 3, fecha aspas, eu vou pegar essa string que está escrito como 1, 2, 3 e transformar em número inteiro 1, 2, 3. Tudo bem até aí, gente? Se eu tiver uma string para um número real, aí eu vou usar a instrução parseFloat. Por que float? Float, gente, é como a gente chama número real em programação. Uma das formas de chamar, a gente chama de ponto flutuante. Float. Certo? Então, parseFloat, ele faz o quê? Ele vai analisar a minha string e vai convertê-la para um número real. Certo? Então, se eu tenho a instrução parseFloat, entre aspas, 123.456, ele vai pegar essa string aqui e vai transformar no número real 123.456. Aí eu vou poder fazer a operação matemática com ele. Certo? Vamos demonstrar isso? Essas instruções? Como é que eu faço para fazer essas instruções? Veja só como é que funciona a coisa. Certo? Eu vou pegar o meu Visual Studio Code, vou criar um novo programa, vou chamar esse programa de adiciona 1.html, certo? Aí veja só o que ele vai fazer. Vou botar a tag script e fecha script, certo? Aí aqui dentro eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui, ó, e fazer assim, ó, document.write 1, 2, 3 mais 1.
Na sua opinião, qual é o resultado disso aí? O que é que ele vai mostrar na tela? Arthur está dizendo que vai mostrar 1, 2, 4. Bruno pergunta se é um erro. Tem gente, Jonathan está falando 1, 2, 3, 1. Brian, 1, 2, 3, 1. Pedro está dizendo que vai mostrar 1, 2, 3. Quem mais? Quem dá mais? Quem dá mais? Rebeca, o que, é que você acha que vai sair aí, Rebeca? Tuane, seu Edmar. Ítalo. Vilmar, 1, 2, 4. Raquel, 1, 2, 3. Rebeca está dizendo que é 1, 2, 3, 1. Seu Edmar, escreva aí no chat, seu Edmar. Ítalo, 1, 2, 3, 1. Bruno, 1, 2, 3, 1. Seu Edmar, escreva aí no chat. O que é que ele vai mostrar na tela, seu Edmar? Juan, 1, 2, 4. Eu tô com problema no meu teclado. Tá com problema no seu teclado, Edmar? Mas diga aí então, o que é que ele vai mostrar? 1, 2, 3. É 1, 2, 3, mais, que é, como é que se chama, entre aspas, que é uma constante, mais 1. Sim, mas ele mostra na tela o quê? 1, 2, 3 mais 1? É, porque 1, 2, 3 é constante, né? Então vamos lá. Vamos ver se é isso mesmo. Vou salvar aqui e vou abrir o navegador para mostrar, tá certo? Adiciona 1. Olha o que ele mostrou na tela. 1, 2, 3, 1. É porque 1, 2, 3 era constante, mais o número 1. Mas por que ele fez isso? Vamos entender por que ele faz isso? Olha, 1, 2, 3, tá entre aspas, é uma string. Certo? Aí eu estou mandando somar mais 1. Se eu estou mandando somar mais 1, eu não posso fazer soma de string com um número. Ele não faz isso. Ele faz se for 1, 2, 3 mais 1. Se eu botar 1, 2, 3 mais 1 sem aspas, aí sim vai dar 124. Quer ver? Ó? Vou salvar aqui e vou dar um recarregar na página. Aqui, ó, 124. Aí sim. Mas se estava do jeito que estava antes, vamos voltar do jeito que estava antes? O que é que ele faz? Ele faz uma operação, no caso do mais, né? Ele faz uma operação que a gente chama de concatenação de strings. O que é concatenar? É juntar duas strings. Ele junta 1, 2, 3 com 1, 1. Aí ele junta, fica tudo junto. Fica 1, 2, 3, 1. Certo? Deu para entender aí, Vilmar? Sim. Outra forma de eu fazer essa conta seria fazer assim, olha. Opa. Seria fazer assim, ó. Eu poderia usar a instrução parse int para mandar converter esse 1, 2, 3 aqui, ó. Esse 1, 2, 3 no formato de string para número, para depois somar com 1. Vamos ver o que ele vai fazer? Olha o que ele faz. Eu dei uma atualizar, aí ele voltou a ser 124, tá certo? Deixa eu botar antes para não confundir. Deixa eu botar assim. Vou recarregar a página, mostrou 123.1, né? Se eu botar aqui, ó, o parse int, entre aspas, e mandar somar 1, olha o que, é que ele faz. 124. Viu aí? O que foi que ele fez? A instrução parse int pegou a string 123, converteu para número, para depois somar com 1. Aí eu posso pegar 123, que é número, somar mais 1 para dar 124. Deu para entender aí, gente? Mesmo jeito seria com a instrução parse float. Olha só. Deixa eu pegar a instrução aqui, no Visual Studio Code está aqui. Se eu pegar a instrução parse float e pegar o valor 123.45, certo? Veja que está entre aspas. Aí ele vai somar, vai dar que valor para mim? Escreve aí para mim no chat.
que valor ele vai mostrar na tela. Veja que eu estou usando a instrução passe e float, viu? Rebeca de 124,45. Jean Lucas de 124,45. Caio 124,45. Quem mais? Seu Edmar, qual valor você acha que vai mostrar na tela? 123,45. Ah, tem o passe float. Mais um, tem um mais um aí. 124. 124 o quê? 45. Exatamente, seu Edmar. Exatamente. Agora você entendeu. Vamos lá. Então, eu vou mostrar aqui, vou dar um recarregar aqui na página. Então, tá aí, ó. Nosso 124,45. Exatamente como Rebeca falou, Jean Lucas falou, Caio falou, Ítalo falou, Vilmar falou, seu Edmar falou. Um monte de gente aí deve ter, não falou, mas sei que acertou também. Certo? E se eu escrevesse assim, ó, 123,45 mais 1. 123,45 entre aspas mais 1. Ele vai mostrar quanto na tela? Ítalo falou que é 123,451. Jean disse que é 123,451. Vilmar, 123,451. Seu Edmar, vai mostrar quanto na tela? A constante 123,45 e ao lado o número 1. Exatamente. Exatamente. Vamos mostrar aqui na tela. Recarregar. Opa, não salvei. Tem que salvar o documento. Agora sim. 123,45. Olha o 1 aí. Tá certo? Deu para entender aí, Arthur? Tuane, escreve no chat, Tuane. Se deu para entender? Jean falou assim, professor, eu entendi o comando, mas não entendi por que converter uma string ao invés de usar um número diretamente. Porque depende da... Você vai saber já, Jean. Só entenda só isso. A gente vai ver, a gente vai mostrar por que já. Eu estou mostrando aos pouquinhos, devagarzinho. A gente está construindo conhecimento. Eu vou mostrando porque isso aqui, se você entender isso aqui, você vai entender exatamente agora o que é que eu quero mostrar. Certo? Bom, vamos dar uma incrementada nesse programinha? Eu quero fazer o seguinte agora. Eu quero somar mais um com um número que o usuário digitar. Então tá aqui, ó. A gente já sabe o quê? A gente já sabe que a gente tem uma instrução chamada prompt. Que eu digo assim, ó. Digite um número. Um número. Certo? Eu vou querer criar uma variável chamada num para que o número que o usuário digitar vai ser guardado na variável num. Num de número. Certo? Aí eu vou fazer o quê? Vou pegar meu número aqui, ó. E somar mais um. Vocês concordam comigo? Sim ou não? Deu para entender esse programinha aí, gente? O usuário vai aparecer aquela caixinha para a gente digitar um número. Aí eu vou dar OK. O número que vai ser digitado naquela caixinha vai ser guardado na variável num. Eu vou pegar esse num e número e somar mais um e mostrar na tela. Certo? Então vamos lá. Ó, salvei já o programa e vou dar um recarregar aqui, ó. Aí, digita o número. 1, 2, 3. Deu OK. Olha o que ele mostrou na tela. 1, 2, 3, 1. Por que ele mostrou 1, 2, 3, 1? Não mostrou 1, 2, 4. 124. Quem sabe me dizer? O cara está dizendo não é string. Certo, mas por que não é string? Todo prompt é string, exatamente, cara. Porque prompt pega apenas string, certo, Juan? Vilmar, as aspas. Que aspas, Vilmar?
Viu, Jean? Aí agora vem a explicação, Jean. A explicação é o seguinte, olha. A instrução prompt, gente, ele sempre me dá um string. Qualquer informação que eu digitar ali naquela caixinha, ele sempre vai ser um string. E por que sempre vai ser um string? Porque string, eu posso usar string, um tipo string para representar qualquer dado. Eu posso representar um número, um nome, um símbolo. Eu posso representar qualquer coisa. Como o prompt não sabe o que você vai digitar, para ele tudo é string. Só que no meu programa, eu tenho que interpretar o seguinte. Se eu sei que eu vou digitar um número, e eu vou fazer conta com esse número, eu tenho que converter ele de string para número. Deu para entender isso, Edmar? Aí, para corrigir esse programa, o que é que eu tenho que fazer, gente? Deu. Para corrigir esse programa, o que é que eu tenho que fazer? Se eu quero que ele pegue o número que o usuário digitar e converte, então eu estou falando, usar o passe int. Caio, passe float. Ótima pergunta. Passe int ou passe float? Pergunta boa. Eu vou usar passe int ou passe float? Aí a pergunta é, o número que o usuário vai digitar, você sabe se é inteiro ou se é real? Você já sabe se é inteiro ou se é real? Você tem que saber se é inteiro ou se é real. Se você está na dúvida, você assume que seja o quê? Real. Tá na dúvida, é real. Mas se você sabe se é inteiro, use a instrução do inteiro. Eu vou, só para simplificar, eu vou fazer com os dois, certo? Mas só por hora, para simplificar, eu vou botar o parse int. Então, eu boto um parse int aqui, ó, na minha variável num. Certo? O que ele vai fazer? Ele vai converter o meu número, que é string, que o usuário digitou, inteiro e somar mais um. Então, eu vou salvar aqui, ó. Vamos executar o programa? Digita o número 1, 2, 3. Deu OK? Ele mostrou 124, ó. Agora sim ele está fazendo a conta direito. Agora sim. Agora, se o usuário digitasse o número real, vamos ver o que acontece? Ó, recarregou. O usuário digitou 123.45. Olha o que ele vai acontecer. Mostrou 124. Ué, cadê o ponto 45? Ele matou. Porque a instrução que ele tinha é passe int, não é um passe float. Então, eu vou trocar o passe int aqui por um passe float. Certo? Então tá aqui, ó, passe float. Vou salvar e vou executar. Então tá aqui, ó, 123.45. 124.45. Agora sim. Caio está dizendo, o passe float também serve para número inteiro. Serve, Caio. Mas tem hora que você tem que saber usar o passe int e o passe float. Como é que eu vou saber quando é que eu vou usar um ou quando é que eu vou saber que vou usar o outro? Depende do que você mostrou aqui para o cara digitar. Quer ver um exemplo? Vamos dar um exemplo para você entender? Se eu dissesse assim, porque digitar um número é um negócio muito abstrato. Um número pode ser qualquer coisa. Mas se você dizer assim para o cara assim, digite sua idade. Aí a pergunta que eu faço é, o cara vai digitar um número inteiro ou real? Inteiro. Inteiro, muito bem, Edmar. Aí aqui eu vou usar um passe float ou um passe int? E tu tá dizendo passe int, Juan passe int. E aí, Zé Edmar, passe float ou passe int? Bom, se ele é inteiro, não é real, real é float, né? Tá, mas aí aqui eu boto o quê? O passe? Int. Int, exatamente, Zé Edmar. Deu para entender qual é a situação que a pessoa usa um passe int ou um passe float? Agora, se você está na dúvida, se você não sabe o que é que o usuário vai digitar, se vai ser um inteiro ou um real, vai de float. Certo? Vai de real. Porque um real, o conjunto dos reais tem os conjuntos inteiros também, né?
Está contido, né? Dúvidas? Até aí, tranquilo, gente? Então, vamos lá. Seguindo aqui no slide. Então, a gente já viu a instrução, a gente já viu variável. O que é uma variável? É a representação da memória RAM. Na linguagem de instrução, ela é representada por meio da instrução var. Eu uso var e, no final, ponto e vírgula para criar as variáveis, né? Podemos declarar mais de uma variável na mesma linha. Por exemplo, eu posso botar var nota 2, nota 3, ponto e vírgula. Então, eu declarei duas variáveis na mesma linha. Tá certo? Eu não preciso botar um var para cada variável. Eu posso botar um var e escrever várias variáveis que eu quiser. Certo? A gente já viu também um operador de atribuição para colocar um valor qualquer dentro de uma variável. Não é isso? E aí, a gente vai ver um pouco dos operadores aritméticos que tem na linguagem JavaScript. Eu posso ter o mais ou menos unário, que serve para... O mais é positivar um número, né? E o menos é para negativar um número. Por exemplo, eu quero escrever o número mais 2, que é igual a 2. Então, eu escrevo mais 2. Se eu quiser menos 2, aí eu estou negativando o número, né? Menos 2. Eu tenho a adição, o mais para adição e o menos para subtração. Fabrício, qual a diferença desse mais, que é adição, para o menos, que é subtração, por exemplo? Ou, aliás, desculpe. Qual a diferença do mais unário para o mais adição e a diferença do menos unário para a subtração? É porque a subtração, gente, ele é binário. Ele precisa de dois operandos. Certo? Deixa eu escrever isso aqui na tela aqui que você vai ver. Para fazer uma subtração, eu vou fazer assim, ó. Cinco menos 2. Aí vai mostrar 3 na tela. Isso é um número, uma operação. Esse aí é a subtração. Por quê? Binário. Ó, tem um 5, operador operando. Binário. Se eu tiver assim, ó, 5 menos 2, só assim, ó, menos 2. Aí é unário. Eu estou negativando 2. Certo? Deu para entender aí? Bom, eu tenho a barra, que é a divisão, o asterisco, que é a multiplicação, o sinal de porcentagem, que é o resto da divisão, e tem um asterisco, que é exponenciação. Como assim exponenciação? Se eu fizer assim, ó, 2, asterisco, 3. Que número você acha que ele vai mostrar na tela? Juan falou 8. Ítalo, 8. Jean, Lucas, Caio, 8. Vilmar, 8. Exatamente. Davi, 8. Exatamente, gente. Ele vai pegar o 2 e elevar a terceira, que vai dar 8. Vamos ver se é isso mesmo. Cadê? Aqui. Recarregar. 8. Olha o 8 aí. Vocês estão ficando bons, viu? Estão aprendendo as coisas aí. Estão gostando. Vamos continuando. Bom, do mesmo jeito que na matemática, gente, existe também a precedência dos operadores aritméticos, certo? Então, qual a operação é realizada primeiro? Eu tenho menos ou mais unário, multiplicação ou divisão, ou porcentagem, ou mais ou menos binário. Então, eu tenho, por exemplo, isso aqui, ó. 4 mais 4 dividido por 2, ou 4 dividido por 4 mais 2. Aí a pergunta é, quanto é que sai, qual é o resultado disso e qual é o resultado disso? Resultado dessa linha primeira aqui, quanto é que vai ser esse aqui? Quem é que ele faz primeiro? Eita, saiu um monte de 6. 6. E a segunda linha é quanto?
3. Exatamente. Exatamente. Na linha primeira aqui, ele faz a primeira divisão. Então, 4 dividido por 2 dá 2. 4 mais 2 é 6. E aqui, primeiro ele faz a divisão. 4 dividido por 4 dá 1. 1 mais 2 é 3. Exatamente, gente. Só que aí tem uma brincadeira que é assim, ó. Que é a associatividade. Eu tenho aqui, ó. 8 dividido por 4 dividido por 2. Quanto é que dá isso? E aí? 8 dividido por 4 dividido por 2. Dá quanto? Davi disse que dá 1. E aí? O pessoal tá tirando 1 aí. 1. E aí? 8 dividido por 4, 2. 2 dividido por 2, 1. Ou ele faz 4 dividido por 2, dá 2. 8 dividido por 2, dá 4. Um monte de gente dizendo 1. Arthur, tu tá calculando que dá 1 ou tu tá chutando igual a galera junto? Indo na onda, né, garoto? É igual na matemática, da esquerda para a direita. Exatamente, Davi. Igual na matemática. Se eu tenho operadores de mesma precedência, como é o caso da divisão, então o que é que eu faço? Eu resolvo da esquerda para a direita. Eu vou fazer 8 dividido por 4, que dá 2, dividido por 2 dá 1. Certo? Agora, os parênteses alteram a precedência, viu, gente? Como assim altera a precedência? Se eu tivesse um negócio assim, ó. Só para vocês verem, né? 8 dividido por 4 dividido por 2. Atualizar, ó. Deu 1, certo? Mas se eu fizer assim, ó. E aí, agora, dá quanto? Aí o Juan tá dizendo que tá 4, Jean tá dizendo que tá 4, Vilmar tá dizendo que tá 4, Arthur tá dizendo que tá 4. Tá aí na onda, né, Arthur? Davi tá dizendo que tá 4. Será que tá 4 mesmo? Vou salvar aqui e vou atualizar. Ó, deu 4 aí, ó. Exatamente. Porque o parênteses altera a precedência. Que nem na matemática, viu, gente? Que nem na matemática. Tá ok? Bom, aí agora você tem plena condição de começar a entender exatamente o que era codificação. Então, repara, ó. Eu criei aquele exemplo de calcular a média da média de um aluno, certo? De uma disciplina, sabendo que tem 2 notas. Então, ó, eu criei uma variável chamada nota 1 str, str é de string, tá, gente? Nota 2 str, nota 1, nota 2 e média. Aí eu faço nota 1 str igual a pronto, digita a primeira nota. Aí ele vai digitar aquela nota e vai armazenar em nota 1 str. Só que nota 1 str é uma string. Eu não posso fazer conta com ele. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que converter. Eu tenho que pegar aqui, ó, meu parse float. Por que parse float? Nota é inteiro ou real, gente? Nota é inteiro ou real? Real. Exatamente, Jean. Nota é real, gente. Pedro estava brincando, estava fazendo, também fiz uma média. Muito bem, Pedro. Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu pegar o programa que está aqui, fazer um Ctrl+C, Ctrl+V e botar aqui. Aí a gente pode brincar com ele. Aí eu vou mostrar umas coisinhas para vocês. Então, repara. Digitei a primeira nota, aí eu converto a nota 1 str no formato de string para número real. Aí eu faço a mesma coisa com a nota 2, ó. Eu peço para o usuário digitar nota 2, aí eu vou converter vou armazenar como uma string em nota 2 str.
Aí depois eu vou converter nota 2 STR para número real. Aí para fazer a média, eu faço nota 1 mais nota 2 dividido por 2. Veja que eu coloquei nota 1 nota 2 entre parênteses para fazer a conta primeiro. Certo? Porque senão ele fazia que nem na matemática, não é isso? Aí eu mando mostrar média, mostra o conteúdo da variável média, aí ele mostra o conteúdo da média. Certo? Pedro está dizendo assim, eu estava brincando aqui tão inflamado. Não tem como mandar print? Como assim o print, Pedro? Rebeca está perguntando, é necessário criar uma nova variável para armazenar a conversão? Só nota 1 só funcionaria? Não, eu vou mostrar já, viu, Rebeca? Como é que resolve isso aí? Pedro disse que fez diferente. Como é que você fez, Pedro? Também pode ser, Pedro. O que é que o Pedro fez? Ele já botou o passe float aqui e o passe float aqui também. Para fazer a soma, para depois dividir por 2. Também pode, Pedro. Perfeito, viu? Tá perfeito. Certo? Eu queria que primeiro você entendesse essa noção aqui. Ah, então eu vou ter que converter, eu vou ler com prompt. Prompt me dá uma string. Mas eu vou fazer conta para calcular a média. Então, mas eu não posso fazer com nota 1 STR assim, ó. Eu não posso fazer com nota 1 STR. Eu não posso fazer isso aqui assim, ó. Eu não posso, porque nota 1 STR é string. Então, eu tenho que converter de quê? Eu tenho que converter de string para real. Para número real. Certo? Agora, existe uma maneira mais direta de fazer isso. Repara, a coisa funciona assim, ó. Vê se tu entende. Se prompt me dá uma string e eu sei que parse float pega uma string e me dá um número real, eu posso juntar essas duas instruções numa só. Como assim? Eu poderia fazer assim, ó. Eu pegaria essa instrução daqui e colocaria já aqui direto, ó. Aí se eu fizer isso, aí eu não preciso mais da variável nota 1 STR e nota 2 STR. Aí eu posso fazer assim, ó. Aí eu já faço direto. Agora, por que eu sei disso? Porque eu sei que float pega uma string e transforma em número real. E eu sei que prompt me dá uma string. Aí eu posso juntar um com o outro. Agora, eu começo fazendo do jeito anterior. Tá? Por quê? Porque eu acho que fica mais fácil para o aluno sair entendendo aos pouquinhos que tem que fazer a conversão e tudo mais. Se eu fizer assim, eu tenho medo do aluno ficar tão bitolado nessas duas instruções que não entende o que está sendo feito. Certo? E aí, deu para entender aí, gente? Seu Edmar, deu para entender? Tá ok. Tá ok mesmo? Tá ok mesmo? Tá ok, tá ok. Tá certo. Arthur, deu para entender, Arthur? Tuane, deu para entender, Tuane? Tá dizendo sim, professor, de verdade ou tá só para me agradar? Arthur. De verdade mesmo. Olha que eu vou cobrar, viu? Rebeca, tá tranquilo, Rebeca? Deu para entender essa pergunta aí que você fez? Se dá para fazer tudo de uma vez só, dá para fazer. Agora, tem que saber encaixar as pecinhas. Porque uma pecinha me dá string. E outra pecinha pega string e me dá número real. Se uma pega uma string e outra me dá string, eu posso encaixar no lugar de um do outro. Rebeca entendeu. Bom, se você entendeu a fazer isso aqui, você já tem plena condição, viu vocês aí? Já tem plena condição e eu inclusive vou cobrar isso, certo? Vai ser a próxima lista. Então,
Quem já fez, vá fazendo, tá? Quem ainda não fez, espera para fazer. O que é? Pegar a lista de algoritmos e não são todas as questões, mas a maioria das questões dá para você já escrever ela em linguagem de programação. Já dá para fazer ela em JavaScript. Eu acho que tirando as 3 primeiras, o resto você já pode fazer em JavaScript. Então, vá adiantando isso, vá escrevendo as instruções. A ficha 2 tem que ser JavaScript, eu fiz em Python. Tem que ser JavaScript, Maria Eduarda. Eu vou cobrar JavaScript na prova. Agora a ficha 2, viu, Maria Eduarda? Era para fazer em algoritmos. JavaScript eu vou pedir depois. Vai ser a terceira lista que eu vou pedir. Você já está muito adiantada. Viu? Então, viu, gente? A primeira lista é aquela de conceito básico de informática. A segunda lista é fazer em algoritmos, em português. E a terceira lista é pegar a segunda lista e refazer ela em JavaScript. Eu ainda vou pedir a terceira lista, não pedi ainda vou botar para pedir. Tá certo? Tudo bem até aí, gente? Eu espero que esteja, viu? Se alguém tiver alguma dúvida, manda pro mural. Eu vou subir esse vídeo aí. Pedro pergunta, professor, a variável média não precisa passar para float? Não, Pedro, não precisa não. Porque quando eu fizer nota 1 mais nota 2, nota 1 vai ser real, mais nota 2 vai ser real, somando os dois vai dar real. Dividindo por 2 ainda é real, a média vai ser real. Não precisa. Eu estou notando que tem gente aí que já sabe programar. Algo me diz, estou suspeito em dizer, que tem gente aí que já andou programando, já sabe programar. Quem é que já sabe programar aí? Levanta a mão aí. Levanta a mão aí. Não, diz aí, eu sei, no chat. Escreve aí, eu sei. Peraí, alguém levantou a mão aí. Deixa eu ver. Caio já sabe, eu fui adiantar o continuamento, mas foi com Python. Caio, né? Maria Eduarda, eu sei, mas é em Python. Eu fui adiantar o continuamento, mas foi com Python. Caio, eu sei, Bruno, eu sei. Então, eu tenho noção de Python. Rebeca, sabe programar uma frase muito forte. É mesmo, né, Rebeca? Maria Eduardo, tive aula de lógica de programação em Python com o meu curso de MSI. Certo. Juan Santana, já estudei um pouco de C. Viu, mas já tive algum contato. Davi, tive aulas de Python. Já tive introdução à programação em C++. Em C++, Jean? Pegaram pesado, hein, com você, viu? Já aprendeu nas pedras, né? Tá certo. Então, gente, se você já tem uma noção em Python, fazer programação em JavaScript vai ser mamão com açúcar. E muita coisa já... Pois é, né, Arthur? Já tem uma noção com Python. E com JavaScript também, né? Viu? Fazer programação em JavaScript e muitas coisas se assemelham a Python. Certo? Agora, eu pediria que nas provas e nas listas respondessem em JavaScript. Por quê? Porque é para uniformizar todo mundo. Embora a ementa não fale linguagem de programação, ele trabalha os conceitos. Aí ela deixa a linguagem de programação aberta para o professor que escolhe. Então, eu particularmente escolho JavaScript porque é uma programação já para web, o aluno já vê as coisas funcionando na web, que é uma coisa que é uma disciplina que ele vai ter contato a partir do terceiro período, certo? Vai ajudar ele com a linguagem do próximo período, que é Java, que já vai se assemelhar com a sintaxe, que muito professor está adotando Java como linguagem do segundo período.
certo? Então, por essas razões, eu prefiro trabalhar com JavaScript como primeira linguagem. Raquel, eu tive contato com C Sharp, mas não entendia nada. Normal. Normal, viu, Raquel? Fabrício, Oi, Silmar. é uma coisa que eu estou pedindo a você, pedindo agora. Como é que chama? Aquela parte detalhada do curso, com os horários, tem um nominho. Eita, não lembro não agora. Os dias e as matérias a serem dadas, como é que chama? Ah, sim, o plano de aula. Isso. Eu tô meio atrasadinho para fazer isso aí, mas eu vou fazer e vou enviar, viu? Tá bom, tá bom. Tá certo? Pode me cobrar, viu? Tá ok. Então tá certo, gente. Mais alguma coisa? Alguma dúvida? Então, beleza. Por hoje só, viu, gente? Então, só lembrando que próxima sexta a gente não tem aula, né? Porque vai ser Semana Santa, né? Tem vinho só. É vinho. Ó, deixa eu fazer